Olá, pessoal do Top Sync. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou Lucas Fernandes, da Caju, e estou muito feliz, muito honrado da gente ter sido convidado a participar desse evento, ser uma das empresas que está concorrendo ao Top of Mind de RH. E hoje a gente está aqui, na verdade, eu estou aqui representando a Caju para contar sobre um case. Sobre um case nosso, uma coisa bem prática, falar um pouquinho sobre diversidade, falar sobre como a gente vem construindo essa cultura e essa cultura olhada para representatividade, inclusão e equidade dentro de uma startup que, como a Caju, está crescendo muito, está escalando bastante. Então, eu vim falar sobre desafios práticos, sobre as ações específicas, compartilhar um pouquinho da nossa história. Bom, começando me apresentando, né? Eu sou um profissional de RH, tenho um pouco mais de 10 anos de carreira, trabalhei bastante tempo na Johnson Johnson, tive várias posições diferentes dentro de RH, várias responsabilidades, enfim, pude me desenvolver bastante com coisas muito diferentes. Acho que quando a gente fala da área de RH, a gente está com certeza falando de um espectro muito grande de coisas que a gente faz. E estou na Caju há um pouco mais de 8 meses, me apaixonei por essa história de construção, da gente ter um produto voltado para o olhar dos RHs, voltado para as pessoas, e eu sou muito apaixonado pela maneira como a gente tem conseguido construir culturas e ambientes de trabalho cada vez mais voltados para as pessoas, cada vez mais conectado com os nossos valores. Isso é algo que me empolga bastante. Eu sou psicólogo de formação, também já atuei como psicólogo, mas tem bastante tempo aí, muito conectado com pessoas e olhando para como a gente transforma a vida das pessoas através do trabalho. E além disso, bom, eu sou aprendiz de pianista, gosto de viajar, curto esporte, muitas plantas, enfim, a minha pequena família aqui em casa também, minha cachorrinha, minha companheira, meus amigos, família, acho que a gente tenta equilibrar muitos pratos atualmente e acho que isso é um pouco da nossa nova vida, da gente conseguir fazer essa integração entre o que a gente é fora do trabalho, o que a gente é dentro do trabalho e conseguir tirar bastante prazer disso. Então, isso é um pouco de mim e do que eu curto muito. Acho que é a nossa missão, né, como profissionais da área de RH. E aí, só falando rapidamente sobre a Caju, né? O que é a Caju? A Caju é uma empresa brasileira, vinda do empreendedorismo, que quer enxergar as pessoas por trás dos colaboradores, que quer, de fato, olhar para quem são os profissionais, quem são as pessoas, quais são as experiências. Então, a nossa ideia é trazer produtos flexíveis, produtos inovadores, que transformam a interação entre as pessoas e as empresas, trazendo uma experiência, trazendo muito mais sabor, e a gente tem tudo isso com a nossa marca já, né? O Caju é uma fruta muito versátil, uma fruta que a gente aproveita desde a castanha até a fruta, traz essa brincadeira, esse olhar muito brasileiro, e é um pouquinho disso que a gente quer trazer para as pessoas. Bom, então, qual que é o contexto, né? Eu vim falar um pouco sobre cultura, sobre diversidade, e a primeira pergunta, acho que vocês podem estar se fazendo, é um homem branco falando sobre diversidade, né? Grande novidade. E eu acho que eu vou partir um pouco por aí mesmo, né? Grande novidade. Quando a gente olha para o mercado, principalmente quando a gente olha para o mercado de startups, empresas de tecnologia, tudo isso que vem acontecendo, a gente vê que a representatividade, ou melhor ainda, né, a falta dela é realmente uma coisa histórica e também é inerente ao mercado de tecnologia e também às startups, né? A gente vê que a diversidade nas startups, a gente tem uma pesquisa, um estudo que a Distrito fez, foi publicado na Forbes em 2021, fala muito sobre a falta da representatividade ainda. Então, menos de 10% das startups têm mulheres no quadro de fundadores. Então, dizendo que mais ou menos 5% das startups foram fundadas apenas por mulheres e outros quase 5% são mulheres que têm homens aí também como sócios, como parceiros nessa fundação, ou seja, muito baixo. Para cada 10 startups, 9 são fundadas por quadros somente de homens. Vou além. Aliás, eles vão além. Menos de 30% das startups brasileiras têm mulheres como sócias. Ou seja, mesmo depois da fundação, a gente sabe que uma prática de startup é dar ações, é dar opções, estoques, né? E a gente vê que a participação ainda é menos de um terço. Então, a maior parte das startups ainda só tem homens no quadro societário.
E se a gente faz um recorte disso ainda, olhando para o recorte racial, que a gente sabe que são dados mais difíceis até da gente ter acesso, 77% dessas mulheres são brancas, 13% são pardas e, e menos de 6% são pretas. Ou seja, a gente tem um problema de representatividade muito grande, que ele está aqui, ele está na vista, a gente começa com essa realidade. E na Caju não era muito diferente. Então a gente começa com esse desafio e a gente entende que é urgente falar sobre isso, principalmente no momento em que a gente está criando qual é a essência de cultura da Caju. A gente está desenvolvendo uma organização que ela vai crescer muito rápida e para isso a gente precisa olhar logo na base. Bom, então a gente começou um trabalho muito forte em 2021, mas para 2022 a gente parou e falou, legal, temos um desafio e queremos ter diretrizes bem claras de como a gente vai tratar esses desafios. E a gente transformou esses dois pilares, tanto a parte de cultura quanto a parte de diversidade, equidade e inclusão, em OKRs, né? Nos objetivos, nos resultados-chave que a gente quer entregar, nos objetivos-chave que a Caju tem como empresa. Então, dentre os principais objetivos que a gente tem, um deles está muito conectados com como a gente mantém a essência da nossa cultura em uma empresa que escala muito rápido. Então, a Caju, em 2022, tem um objetivo, a gente tem uma expectativa de crescer em 3 vezes o número de colaboradores. Isso não é trivial para uma empresa que está começando, e para uma empresa que a gente está falando de crescer de 70 pessoas que éramos até o final de 2021, para a gente passar de 200 pessoas no final de 2022. Então, para a gente, cada pessoa que entra, eu falo que carrega pelo menos 1% da nossa cultura. Então, a gente precisa olhar para isso com muito cuidado. E o segundo ponto é que a gente termina o ano de 2021 e eu trouxe esse número, 44% é a soma de pessoas negras e mulheres na Caju. Ou seja, menos da metade das pessoas da Caju eram mulheres e ou pessoas negras. Então a gente tem um percentual, a gente tem uma questão de representatividade quando a gente olha para a sociedade, porque mulheres são metade da sociedade e pessoas negras são no Brasil 54% mais ou menos da nossa população. Ou seja, a gente precisa tratar com intencionalidade, com foco e engajamento. Então a gente começa a olhar para esses dois pilares dessa forma, com esse olhar e essa visão de crescimento. E bom, agora eu vou trazer, de fato, coisas mais concretas. Então, como a gente desenha essa jornada? O que está se passando na Caju? E a ideia da gente compartilhar essa experiência é, de fato, abrir um diálogo. A gente tem muito objetivo de aprender com outras empresas e também, de uma certa forma, mostrar o que a gente está fazendo. Eu acho que isso é uma das coisas mais legais que acontece no ambiente das startups, no aprendizado. Então, o que eu vou contar aqui para vocês é uma jornada em construção. Não é nada que a gente entenda que a gente já chegou onde a gente gostaria ou de que a gente tem muita coisa para ensinar, mas muito pelo contrário. É um trabalho da gente revisar, olhar para a gente mesmo, abrir essa conversa com todos vocês, abrir esse canal de diálogo de fato, né? Bom, começando pela parte de cultura, a gente queria que a nossa cultura ela fosse viva e vivida por cada um dos cajuenses, que é como a gente se chama aqui dentro da Caju. Então a gente começou um projeto que foi uma conexão entre o time de marketing, entre o time de branding, com o time de gente de gestão, para a gente olhar para os nossos pilares de cultura. E quando a gente começa isso, a gente teve muitas discussões que os pilares de cultura, eles têm sim um aspecto aspiracional, então eles têm o que a gente quer ser e como a gente quer ser reconhecido no mercado, mas eles têm uma coisa que é mais importante do que isso, que é uma autenticidade do que a gente já é, de como as pessoas já nos veem, porque não adianta a gente querer transmitir uma mensagem para o mercado, sendo que a gente não vive isso internamente. Então a gente começou um exercício que envolveu absolutamente todos os cajuenses, através de pesquisas bem longas que a gente fez, a gente analisou muitos dados para entender o que as pessoas realmente valorizam na Caju, quais são as coisas de cultura e dia a dia que as pessoas viviam. A gente fez alguns focus groups até a gente chegar
no momento de começar a validar os pilares, olhar e falar, nossa, o que a Caju tem que diferencia tanto em termos da nossa cultura, em termos do que as pessoas vivem aqui internamente. Foi um pouco desse movimento que a gente fez, e aí, num segundo momento, que foi no finalzinho do ano, a gente lança para toda a Caju nossos 5 pilares de cultura. Eu não vou entrar em cada um deles, mas os nossos pilares de cultura eles são abertos. Se vocês tiverem curiosidade, tanto no blog da Caju, vocês conseguem encontrar uma matéria que a gente descreve um pouquinho mais disso. A gente lança para toda a comunidade da Caju para dizer, olha, a gente quer viver esses valores. E esses valores, eles têm o nosso tom de voz, eles têm a maneira como a gente se relaciona como empresa, e foi muito legal a maneira como as pessoas interagiram. Só que a gente sabia que não dava para parar por aí. Então, o nosso terceiro passo foi para os pilares de cultura eles serem vividos por absolutamente todas as pessoas, especialmente no momento em que a gente escala, que a gente contrata muita gente, que a gente cresce muito rápido. Todas as lideranças da Caju precisam entender como se vive, como se propagam esses valores, quais são as ações, quais são as coisas que a gente espera de todas as pessoas da Caju. Então, nós lançamos um programa na Caju, que é o Liderando na Caju. Estou falando Caju algumas vezes, mas tudo bem, que é para, de fato, a gente trazer um pouco. A gente tem pessoas que têm uma experiência em outras startups, empresas mais tradicionais, ou que se formaram líderes dentro da Caju, e a gente quer que todo mundo tenha pelo menos uma mesma visão, compartilhe o que significa ser um líder, ser uma líder aqui dentro da Caju. E a gente começa a falar sobre como essa cultura se traduz em ações de fato, como a gente trabalha as nossas práticas, a gente forma esse grupo de liderança. A quarta ação que a gente achou que seria muito importante, quando a gente passou de 100 colaboradores, a gente entendeu que o canal do diálogo na Caju ele é bastante aberto, as pessoas elas se sentem confortáveis em compartilhar as coisas umas com as outras, mas a gente está crescendo, a gente está amadurecendo como empresa, e quando a gente passou de 100 pessoas, a gente entendia que ter uma ferramenta, um canal de relato, um canal de diálogo e de escuta seria importante. É um outro meio das pessoas poderem se comunicar com a gente, dizerem, olha, vivi uma situação talvez de desconforto, então a gente tem uma parceria com a Safe Space, e através dessa parceria, a gente consegue capturar situações que talvez precisem ser trabalhadas, que a gente precisa trabalhar um coaching mais específico com líderes, a gente precisa trabalhar um coaching mais específico em algumas áreas, com pessoas, enfim, tudo isso para proteger essa essência da nossa cultura de fato, né? E por último, e não só por último, mas algo que a gente faz muito frequentemente, a gente tem uma forma de conectar todas as pessoas. A Caju tem uma cultura totalmente remota, temos pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, e a gente tem uma reunião quinzenal que é o Papo de Quinta. Esse papo de quinta é a forma da Caju se manter conectada, da gente atualizar as pessoas em relação a produtos, resultados, práticas, coisas interessantes que estão acontecendo em todas as áreas, e a gente sempre usa essa reunião para trazer cases reais. Então, o que significam cada um dos nossos pilares de cultura na prática? Como é que isso se traduz? Quando a gente fala sobre a gente testa, cresce e amadurece, quais são exemplos de que a gente, de fato, olha para o erro, amadurece, aprende com isso, acolhe, fala abertamente? Então, a gente traz sempre dentro dessas reuniões casos que são icônicos, coisas que são importantes, porque a gente entende que a liderança também começando a trazer isso e as pessoas se sentindo à vontade, a nossa cultura ela acaba sendo vivida mais ali na prática, né? Não é só um quadro que a gente tem na parede, mas é de fato algo que as pessoas estão vendo esses exemplos acontecendo o tempo todo e encorajando que elas vivam esses valores de uma maneira um pouco mais forte. Então, em relação à cultura, esses são os temas mais fortes que a gente vem trabalhando. É claro que tem outras práticas que estão aí muito no dia a dia, mas eu acho que essa maneira de trabalhar ela tem sido super bacana. A gente tem conseguido fomentar muito disso. E aí, trazendo um pilar específico de cultura da Caju, talvez eu acho que o meu favorito é que na Caju a gente abre a roda. E aí, o que a gente quer dizer por abrir a roda? Esse é o nosso primeiro pilar, na verdade. Na Caju, a gente abre a roda, quer dizer, a gente tem uma cultura de sempre estar aberto para novas pessoas, a gente sempre está aberto para novas perspectivas, a gente sempre está aberto para incluir,
para, de fato, olhar as pessoas da maneira como elas são. Então, abrir a roda é um comportamento do cajuense que a gente valoriza muito, que quer dizer, ninguém na Caju pode se fechar a própria cabeça, fechar a própria área, ninguém pode praticar um ato de exclusão, ao contrário, a gente tem muito forte essa maneira de olhar para o outro, olhar para o nosso cliente, para o nosso parceiro de negócio, de uma maneira muito mais acolhedora. Então, essa é um pouco de como eu traduziria esse pilar. E por que eu trouxe isso? Porque esse pilar ele é muito importante para a gente falar um pouco sobre, então, como que a gente está caminhando para a representatividade, como a gente está caminhando para essa inclusão, né? Lembrando do cenário ali atrás, que as empresas de tecnologia ainda não têm uma alta representatividade, a gente sabia que intencionalmente a gente tinha que mirar isso. Então, na Caju, a gente começou essa jornada de uma forma orgânica e intencional. Isso, até compartilhando aprendizados que eu tive de outras experiências que eu já tive, a diversidade ela pode vir, de fato, com um aspecto cultural das próprias pessoas fomentarem isso, das próprias pessoas se sentirem muito empoderadas, participarem, terem voz, criar esse ambiente seguro, ou ela pode ser simplesmente um mandato para cumprir uma expectativa que existe, seja de uma direção da empresa, seja do público, enfim. Na Caju a gente queria que esse movimento ele fosse super orgânico e super intencional. Então a gente já não chegou implementando práticas, a gente começou a fomentar esse olhar. E a gente começou de uma maneira muito simples. Algumas pessoas queriam falar sobre diversidade, esse papo estava rolando e tudo mais, e a gente começou com uma reunião de 45 minutos, em que a gente mandou um treinamento de D&I da GUP para todos os funcionários da Caju e falou, gente, seria legal que todo mundo fizesse esse treinamento e a gente vai ter uma reunião que é totalmente opcional, caso alguém queira vir e debater um pouco, falar sobre o que achou do treinamento, falar sobre os conceitos e tudo mais. A gente teve, nessa primeira reunião, mais ou menos 2/3 da Caju participou voluntariamente, a gente abriu o microfone, as pessoas começaram a falar, contaram um pouco de como foi ver os conceitos, do que elas acharam legal e tudo mais. No final dessa conversa, fizemos um convite bem simples, que era quem é a pessoa da Caju que tem um tema sobre diversidade para trazer para a próxima reunião. E uma pessoa levantou a mão e falou, olha, eu gostaria muito de falar sobre a realidade da mulher negra no ambiente de trabalho. A gente falou, ótimo. Essa pessoa, ela mandou vários links, ela mandou algumas referências e tudo mais. 2 semanas depois, a gente estava se reunindo, convidando toda a Caju de novo, e aí começa a nossa roda de diversidade. Isso começa mais ou menos em dezembro do ano passado. E a primeira roda de diversidade, a gente fala sobre o espaço da mulher negra no ambiente de trabalho. Foi uma condição incrível, que abriu muito espaço para as pessoas, e a gente começa uma jornada muito orgânica de que a cada 2 semanas alguém sempre traz um tema novo. A gente já teve 13 rodas até agora, a gente tem na média mais de 50% de participação das pessoas, e as pessoas elas podem ter acesso ao material, conteúdo gravado para assistir depois, então a gente não sabe de fato qual o percentual total da Caju que assiste os conteúdos, mas é bem alto, e a gente percebeu que nem um pouco direcionado, cada uma das pessoas é responsável, mas alguns temas começavam a ficar fortes, então a gente teve 6 temas que eles eram relacionados à questão do feminino. O que significa ser mulher, o que significa o papel da mulher no ambiente de trabalho, como é o papel da mulher na sociedade, e a gente teve 2 temas que foram totalmente direcionados para a pauta racial, como eu trouxe. E é muito legal, porque isso vai se conectar um pouco depois com a realidade que vocês vão ver um pouco mais para frente. Tirando isso, aí sim, a gente começou algumas ações de atração e seleção, porque a gente sabe que o nosso canal, uma empresa que vai crescer tão rápido, era muito importante da gente já ser intencional. Então a gente tira termos em inglês, que é muito comum do mercado startup e empresas tech, a gente traz a linguagem neutra e a gente já começa a ver que essas 2 coisas começam a gerar mais candidaturas, pessoas interagindo com a gente, falando que legal, eu senti que eu poderia me candidatar para essa vaga, porque essa vaga talvez ela não me excluiu, essa vaga falou comigo de uma certa forma,
depois a gente entra com posições afirmativas, então a gente sabe que é difícil contratar, especialmente em algumas posições mais específicas, a gente começa com posições afirmativas, porque a gente sabe o quanto que isso é importante para trazer aceleração, para trazer representatividade aqui para dentro, e que a gente sabia que a gente não perderia a qualidade, e de fato a gente tem trazido profissionais incríveis que vêm através de posições afirmativas e que trazem um nível de representatividade, discussão de perspectiva diferente para dentro das áreas. Conforme a nossa representatividade vai aumentando, as rodas de conversa vão acontecendo, as pessoas vão começando a se sentir cada vez mais seguras de que a Caju é uma empresa na qual você pode ser o que você é, que você não vai ser discriminado, começam referenciações, então isso vai acelerando muito mais o processo, e a gente implementa uma última coisa, que é o painel de entrevistadores diversos. A Caju, ela começa com baixa representatividade e tende a crescer. Só que para isso a gente percebeu que às vezes nos nossos processos, uma pessoa falava com 4 pessoas da Caju e falava com 4 homens, às vezes. A gente falou, isso não pode acontecer, porque a gente quer trazer talentos que, de fato, sintam que eles podem estar aqui, elas podem estar aqui. Então, a gente começa a falar que os painéis, eles precisam ser diversos, em gênero, em raça, em todos os quesitos. Isso faz com que a pessoa candidata, ela também se sinta muito mais à vontade e tenha um engajamento maior ao longo do processo. E a gente faz um investimento bastante intencional numa parceria com a Galena, que é com um programa de inclusão de jovens da rede pública. Atualmente, 6% dos colaboradores da Caju vêm dessa parceria, e é um programa que forma as pessoas durante 4 meses. A Caju tem um papel importante no financiamento do programa dessas pessoas, e, de fato, depois a gente traz as pessoas como funcionárias. E outro programa de grande sucesso, a gente está tendo uma questão cultural extremamente interessante, de novo, mais representatividade. Então, essas são coisas muito simples, que algumas mais simples, outras demandaram mais tempo e mais investimento, mas que a gente foi fomentando a cultura dessa maneira, com intencionalidade, mas com a participação, com o orgânico, com aonde as pessoas se veem. E aí, a primeira coisa que eu conto para vocês é que a gente, nesse gráfico, ele mostra as linhas de representatividade. Então, de cima para baixo é a representatividade feminina, a linha amarela, que é a segunda, a representatividade de mulheres na liderança, a terceira linha é a representatividade de pessoas negras na Caju, e a última linha, a representatividade de pessoas negras na liderança, que é a linha laranja. Então, a gente sai de patamares baixos, então a gente tinha menos de 1/3 de mulheres na Caju. No primeiro trimestre, a gente já chega em 44% de mulheres. A gente sai de um percentual de 13% de lideranças de pessoas negras e aliás, no percentual de pessoas negras na Caju e de mulheres líderes, a gente sobe para 27% e 20%, e a gente sobe praticamente de 0 para 15% as pessoas negras em posições de liderança da Caju. Só que a gente olha para esse cenário e a gente determina algumas coisas, que a gente quer chegar o mais próximo possível de 50-50 entre homens e mulheres na Caju, de que pelo menos a gente ia terminar o ano com pelo menos 1/3 das posições de lideranças da Caju sendo mulheres, e a gente no primeiro trimestre já conseguiu dar uma boa acelerada, de que 1/3 praticamente das pessoas da Caju deveriam ser pessoas negras, e de que pelo menos 1 a cada 5 lideranças deveria ser uma liderança negra na Caju. Esses números, eles parecem baixos, mas de onde a gente parte no início de 2022, a gente está falando de dobrar, triplicar a representatividade em alguns grupos, aumentar significativamente. Então, para a gente já era um desafio da gente contratar, por exemplo, 4 a cada 10 contratações da Caju deveriam ser pessoas negras. 50% das contratações da Caju ao longo de 22 deveriam ser mulheres, e isso também valia para os movimentos de carreira, para as promoções e tudo mais. E aí eu quero contar um pouco para vocês do que a gente viu até esse momento. Então, a primeira coisa é que as mulheres aceleraram muito a entrada e carreira. Então, se vocês veem, a gente termina o segundo trimestre de 2022 acima dos 2 objetivos que a gente tinha para o final do ano. Então, a gente chega na metade do ano com
com 51%. Em junho é o primeiro mês que as mulheres superam os homens dentro da Caju. A gente chega a 38%, então praticamente 4 a cada 10 posições de liderança são ocupadas por mulheres. A gente percebe que a gente continua crescendo na representatividade de pessoas negras da Caju, então a gente sai de 20 para 24. A gente ainda tem um caminho até 30. E a única coisa que a gente não conseguiu acelerar tanto, que a gente está avançando em representatividade de pessoas negras, mas a gente sabe que a gente precisa acelerar, especialmente em posições de liderança. E uma coisa que a gente percebeu, que a gente vem aprendendo, que a gente está testando a partir de agora, a gente precisa colocar mais força em pessoas pretas, porque muitas pessoas se declaram pardas. A gente sabe que quanto mais retinta uma pessoa, maior o nível de preconceito. Então a gente tem olhado com muito carinho e intencionalidade para avançar nesses dois pontos. E o que a gente tem visto? Qual é a nossa estratégia para o segundo semestre do ano? A primeira coisa, o nosso grande foco, a gente tem que ser mais intencional ainda e mais participativo, é com lideranças negras. A gente quer aumentar o engajamento interno. Então, se vocês lembrarem do nosso número, quando a gente abre as rodas, 6 rodas para falar de mulheres nas carreiras, 2 rodas para falar de pessoas negras em carreira, no ambiente de trabalho. Então, a gente entende que com mais participação, com mais representatividade, e mais lugar de fala, a gente vai conseguir ter uma aceleração maior nesse sentido. Outro, as posições afirmativas para liderança, elas são algo muito importante. Então, a gente estava focando posições afirmativas, às vezes, também para gênero. E a gente percebe que, a partir de agora, a gente precisa focar muito e a gente está testando um foco em pessoas pretas. Ou seja, a gente está mudando, inclusive, a nossa linguagem, a nossa comunicação com o mercado, para a gente poder garantir que a gente vai ter representatividade. Porque as pessoas precisam olhar para as posições de liderança, elas precisam se ver representadas ali dentro, elas precisam entender que existe espaço na carreira para elas, elas precisam entender que a Caju é uma empresa que, de fato, não discrimina e olha para essa questão, como todas as questões de diversidade, com muito carinho e muito cuidado. E, por último, a gente vai investir em atração e carreira para pessoas negras, especialmente em posições de liderança. Então, isso é uma realidade que a gente ainda quer construir. E também, a gente, com certeza, precisa manter o foco em liderança feminina, especialmente para posições mais sêniores. Por mais que a gente esteja num patamar acima do que a gente planejou para o ano, a gente não pode perder o foco, porque essa realidade ela pode voltar a decrescer ao invés de aumentar. Então, a gente continuamente vai continuar olhando ações e a gente tem um acompanhamento. Uma das coisas mais importantes que a gente faz é o acompanhamento mensal de todos os números, de todos esses OKRs que a gente tem aqui, para a gente entender o ambiente de teste, ele tem que ser visto o tempo todo. Que a gente vai ver se o nosso resultado está vindo ou não está vindo o tempo todo. É o que a gente vem fazendo desde o começo do ano. E a gente vem focando mais em algumas ações específicas, que a gente vê quais ações dão mais resultados que outras. E é isso um pouco do que a gente queria compartilhar com vocês hoje, para dizer, a gente não vai parar. A gente quer que a Caju represente, que a Caju seja um reflexo da representatividade brasileira. Então, se o Brasil tem 54% de pessoas negras, por que a Caju seria diferente? Por que a gente não vai ter a mesma representatividade entre pessoas brancas e pessoas negras em posições de liderança, diferenças de gênero, e tem muitas outras questões que a gente também está olhando para o futuro, LGBTQIA+, PCD, são todos focos que a gente também vai ter nas próximas jornadas, que a gente vem discutindo, vem debatendo, mas a gente olhou e falou, a gente precisa focar nessas 2 primeiras questões nesse momento, porque essas são questões que a gente tem uma disparidade muito grande, e a gente está melhorando bastante, mas a gente tem muita coisa para fazer e muito para melhorar nesse sentido. E aí, se vocês podem até estar pensando, nossa, a Caju não está fazendo nada de extraordinário, realmente a gente não está. Eu gostaria de contar coisas que talvez a gente esteja fazendo que são extremamente extraordinárias, mas eu acho que a gente está fazendo um dever de casa e um acompanhamento muito pontual, e a gente está aprendendo com a experiência de outras pessoas, e o que eu queria hoje era compartilhar essa experiência com vocês e abrir de novo esse canal para vocês trazerem, olha, tem uma sugestão para a Caju, tem algo que eu gostaria que vocês pensassem,
pensassem, considerassem, porque, e aí trazendo essa mensagem final, Dave Ulrich, em 1998, publicou um artigo que ele foi já citado por mais de 1.600 artigos acadêmicos, que ele faz uma provocação. Será que a gente deve acabar com o RH? E ele está falando do RH de 2 décadas atrás, e ele fala, se o RH permanecer configurado como é hoje, acabem com o RH. Só que aí ele começa a falar quais são as coisas que o RH do futuro deveria olhar, e muitas coisas que a gente vem fazendo nessas 2 últimas décadas. Eu sempre volto para esse artigo, porque é um artigo que ele me provoca a dizer, a gente como profissional de RH, a gente não pode se conformar com o que a gente tem, a gente não pode se acomodar. E eu acho que uma das coisas mais incríveis, e fica o meu convite aberto, é de a gente compartilhar a prática. Acho que a gente vem avançando muito nisso. Eu troco muito com pessoas de RH, muito mais do que eu trocava há 5 anos atrás, quem dirá 10 anos atrás, e a maneira da gente avançar muito com o RH e continuar fazendo coisas muito incríveis, eu acho que a gente teve um avanço excepcional nos últimos anos, é a gente continuar trocando, é não ter medo de trocar as práticas que a gente tem feito, as experiências estão dando certo, os erros, as coisas que talvez a gente precise melhorar, olhar com mais cuidado, e é esse um pouco do convite que eu queria trazer aqui para vocês. Afinal, como a Caju, eu acho que nós como RHs, a gente quer dar a melhor experiência para todas as pessoas. Então fica o meu agradecimento. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a Caju, estão os nossos contatos aí, o meu LinkedIn também está super aberto, porque essa troca ela é fundamental. E muito obrigado também a todo o time da Top Sync.